Bom, continuando aqui sobre a questão, né? Estava esperando mais uma respostinha aqui, mas enfim. A questão de proteção espiritual não existe, só para quem perguntou isso, não existe nenhum loiro de olho azul com anjo, com asinhas nas costas que vai proteger ninguém. Então, essa questão do conceito mais religioso do que é proteção espiritual, tirem em relação à energia. A energia não tem forma. Então, quando a gente fala de arcano de Miguel, não é um arcanjo com uma espada na mão, uma asinha nas costas, loiro de olho azul. Isso não existe, pessoal. Isso é uma forma. Se vocês olharem todos os santos desenhados por algumas religiões, são todos loiros, altos de olho azul, parrudo. Enfim, era uma forma até certamente preconceituosa da época, que quase não existem. Se vocês pegarem orientais, ou de qualquer outra raça, eles colocavam muito um conceito do meio que eles viviam na época. Isso é natural, é comum de todas as épocas, quase todas as épocas da Terra. Então, as religiões criam santos, protetores, essas coisas de acordo com a linhagem. Por exemplo, se a gente pegar em linhagens de Umbanda, Candomblé, que fala de Exu. Exu é anjo da guarda, tá? É a mesma coisa. Umbanda é brasileira, Umbanda nasceu no Brasil. Candomblé é africano. Então eu não vou entrar nesse mérito porque não é tão minha praia. Né? Minha praia é mais parte de Qigong, Yoga, talvez um budismo. Mas enfim, ainda assim, tanto pegando pela Umbanda como pelo Candomblé, a palavra Exu, que é o equivalente ao anjo da guarda, é um guardião. Então ambos são guardiões. Se a gente pegar por linhagens budistas e taoístas, a gente fala, por exemplo, do Mahakala. O Mahakala é um guardião. Tanto na Umbanda, Candomblé, como budismo e taoísmo, os guardiões são vistos como uma forma de carranca, ou como se fossem personalidades demoníacas que assustam as pessoas. Por que disso? Porque naquela época entendia-se que esses seres causariam medo em quem quisesse fazer mal aos seus protegidos. Basicamente isso. Não existe forma. Então, qualquer guardião pode se plasmar em qualquer forma que ele quiser. Óbvio que existem, a mesma forma que a gente fala aqui na Terra, né, de a gente ter outorga para algumas coisas. Cada nível de guardião, de cada tradição, ele vai poder trabalhar até certa outorga que ele tem, de acordo com, não vou chamar de patente, de acordo com a energia que ele consegue movimentar, que é mais ou menos isso. Então, por exemplo, a nível físico, a gente consegue fazer uma série de coisas usando práticas. Coisas que para algumas pessoas são paranormais, não tem nada a ver de paranormal. Tem a ver com tempo e esforço, Kung Fu, prática, tempo e esforço. Então, quanto mais você pratica, a diferença de uma pessoa que não pratica, que para quem pratica, que para quem pratica é algo natural, para quem não pratica é algo místico. É só isso. Então, quem não pratica, aprenda a praticar e acaba a parte mística e a pessoa realiza também. Só que tem que ter conduta para isso, né? Porque certas faculdades só são ensinadas quando a pessoa tem virtude para que não machuque outras. E mesmo assim, algumas pessoas acabam se corrompendo no meio do caminho e usando esses conhecimentos e aprendizados de forma leviana para ir pelo poder, ou pagar algo para si mesmo. Esquece da parte fraterna, esquece que quem você ajuda não é só quem você ajuda, é parte de você mesmo. E isso é algo que é indivisível, independente do estado de consciência da pessoa. Mas enfim, voltando para o assunto, cada um vai ter uma forma de trabalhar com isso. Então, a questão de proteção espiritual, não importa a religião, método ou tradição que você viva, não existe nenhum ser que vá te proteger corretamente agindo contra o seu Dharma. Então, quando eles falam em alguns ditados de tradições que quando o guardião dá um passo para trás a gente bate a cara na parede, tem um porquê. Por quê? Todos os guardiões, sem exceção, pode ser de Umbanda, Candomblé, Budismo, Taoísmo, de qualquer linhagem. E mesmo quem não pratica linhagem nenhuma, todo mundo tem conexão espiritual. Então todo mundo tem, porque a partir do momento que a gente encarna usando um corpo físico, se a gente não tiver uma sustentação correta, não sobrevive. Isso para quem já tem aí algum desenvolvimento deveria ser bem claro. Por isso que eles falam que sem Exu não se faz nada, ou sem os guardiões não se realiza. Ou, por exemplo, em linhagens orientais se fala que foi a partir da onde que se realizou toda a manifestação do universo, Panku, o ovo primordial. Então, quando a gente começa a buscar isso lá atrás, tem a ver também com a energia de guarda, que é a manifestação do quê? Da retidão, da justiça e da lei. De quem? Do céu e da terra. Não a energia dos homens. Então, quem protege? O que os guardiões protegem? O Dharma. Quem é o Dharma? Nós. Como isso age no universo? De acordo com as leis do céu e da terra. Para quê? Para que o universo permaneça harmônico. Para quê? Se sustenta
se desenvolva, tenha as experimentações e se dissolva em harmonia, em plenitude e serenidade. Quando isso se corrompe? Quando a energia manifesta, que é livre e dual, ela usa de uma polaridade e corrompe a geometria ancestral da própria forma que gera o plano manifesto a partir do manifesto. Então, a partir do momento que você corrompe essa essência, é como se fosse no microcosmo do nosso corpo, né? A gente não tem os meridianos, para quem pratica acupuntura, ou tem os canais, por exemplo, se a gente medir os doshas, é a mesma coisa. Quando a gente pega um meridiano, se ele está obstruído, a gente não tem que saber sedar ou tonificar, ou usar um ponto-fonte ou alguma coisa assim, ou de repente até fazer uma massagem, usar um guachá, alguma coisa para poder tirar a obstrução que está ali. O que a gente está fazendo? Abrindo um caminho, por quê? Por que aquela energia fechou? Por que aquele meridiano, que quando a gente nasceu e era criança, ele estava aberto, o que fez ele fechar? Pararam para pensar nisso? O que faz o meridiano fechar? Toxicidade do quê? Ações e pensamento. Pensamento e ação têm o mesmo peso para a energia do corpo. Se a gente come alguma coisa, se a gente bebe alguma coisa, usa alguma coisa que prejudica o corpo, lista ou ilícita, não importa. A questão é a energia que está impregnada ali. A partir do momento que o canal fecha, a gente tem que aprender o quê? Depurar e limpar. A nível macrocósmico é a mesma coisa. Imagina que você tem um braço de uma galáxia. Vamos imaginar que esse braço dessa galáxia fosse equivalente a um meridiano de um ponto específico do seu corpo. Bem diminuto. Vamos imaginar que um braço de uma galáxia fosse o cantinho do seu dedinho. Se você pôr uma agulha ali, ela tem um reflexo em todo o resto, não tem? Isso a nível cósmico é a mesma coisa. Óbvio que eu falando isso parece uma coisa ridícula e muito simplista. Mas eu estou tentando trazer isso de uma forma bem simplista para responder o que foi perguntado também, de repente. Servir de base para alguém aí, tentar refletir em relação àquilo que está praticando. Mas o fato é que, a partir do momento que a gente harmoniza o interno, a gente harmoniza o externo. A partir do momento que o externo começa a se harmonizar e entrar no eixo, o interno também nosso começa a se harmonizar, porque não existe uma divisão em relação a isso. São os ciclos das yugas. As yugas são os ciclos cósmicos do universo, que levam éons para se realizar cada um. Então, a cada milhões de anos, milhares de anos, o universo vai, de certa forma, espiralando a si mesmo e se autotransmutando, que é a que eles chamam de Tao-Te-Ching, a eterna mutação. O nosso corpo é a mesma coisa. Só que quando a nossa energia esvai esse corpo, a gente migra, transmigra a nossa consciência para um outro corpo, a nível físico, manifesto ou imanifesto. Mas a energia continua circulando e nunca se perde. Então, em relação à proteção, todos os guardiões sempre vão nos ajudar. Sempre nos ajudam, desde que nós estejamos agindo de maneira correta e justa para com o nosso Dharma e para auxiliar o Dharma de todas as pessoas que estão aqui, para que cada um cumpra o seu. Então, isso independe de ser humano, extraterrestre ou de qualquer raça. Estou falando a nível cósmico, a nível em manifesto, que a energia não tem forma. Então, ela se plasma da forma como é necessária na época ou de acordo com a compreensão da pessoa. Quem não leu ainda, pode ler também muitos livros do Ramatiz. Os livros do Ramatiz são excelentes, falam muito dessas coisas também. Eu li há muito tempo atrás. E é um querido amigo espiritual também. Então, eu gosto muito das coisas que ele fala. E é muito condizente com as práticas internas em relação àquilo que a gente faz conosco. Se a gente não tem um autorrespeito para conosco e para com as pessoas, muita coisa se perde no meio do caminho. E ninguém se perde, né? Ninguém é esquecido. Se você agiu de uma forma que não está legal, que a consciência está pesando, refaz. Abandona um padrão antigo e absorva um padrão novo, que nem Buda falava, né? Substituir um pensamento inábil e prejudicial que não tenha surgido por um pensamento hábil e benéfico. E se surgiu, substitui, depura. E aí a coisa começa a andar, tá certo? Então não tenham medo do mal. Tenham retidão. Porque a nossa maior defesa do universo inteiro é o amor que a gente emana. Não tem muito o que fazer. Nem um espírito ruim consegue chegar perto de algo que está vibrando a própria fonte através do cardíaco. E é aí que está o X da questão. A partir do momento que a gente se conecta com o coração de uma forma tão harmônica, serena e calma, físico ou não físico, manifesto ou imanifesto, é só a gente se dissolver, começar a sentir e emanar isso. E o resto começa a acontecer, sem medo, simplesmente porque está agindo de uma forma correta e justa para com as leis do céu e da terra, e para com a gente mesmo. Vem amor e retidão, tá certo? Abraço e tudo de bom.